Dinheiro perdido não tem rollback, né, papai? Se você tem R$ 500 por mês pra guardar, aprenda a guardar do jeito certo com a UVP. O link tá na descrição desse vídeo. Yuji Ganeco, ou Yuji Ganeco, ainda não sei pronunciar o sobrenome dele. A gente já contou uma historinha dele aqui, reagiu um vídeo semana passada, falando que ele trocou seu emprego na gringa pra se dedicar ao seu próprio negócio, sacou? E todo mundo fez bolão falando que era venda de curso, a gente não sabe ainda qual que é o negócio dele. Aí ele fez um vídeo agora. Foi uma boa ideia me demitir ganhando R$18 mil? Não, vamos acompanhar essa história agora. Então já te peço essa moral, cara. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. Só que é o quê? É um boteco de tecnologia, cara. Live de segunda a quinta, 10 horas da manhã. Me ajuda a bater 300 mil inscritos, cara. Se inscreve, se inscreve. Bora ver o vídeo. Estudo programação, na verdade, há 10 anos, porque eu fiz ensino técnico na ETEC, né, lá em 2015. Salve, ETEC. E agora eu resolvi me demitir faz 3 semanas. E durante essas 3 semanas que se passaram, em vários momentos eu me arrependi profundamente de ter me demitido. Em outros momentos eu achei que foi a melhor decisão da minha vida. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre isso. Como está sendo esse processo, o que está sendo bom e o que está sendo ruim, e se no final das contas eu me arrependi ou não. E no final do vídeo eu tenho uma coisa para conversar com você, que eu tenho certeza que vai fazer você sair desse vídeo uma pessoa melhor, com os pensamentos diferentes. Bom, gente, vocês devem estar vendo que o cenário está bem diferente, né? Eu voltei aqui para o Canadá. Então, para quem me acompanha no Instagram, tá vendo que eu tô viajando durante 2 semanas que eu tô passando aqui em Vancouver de novo. Eu tô no mesmo cenário que eu gravei em fevereiro desse ano. Eu lembro. Então, no mesmo lugar aqui, no mesmo parque. Então, tá sendo uma experiência bem engraçada voltar para cá e bem reflexiva. E é por isso que eu quero conversar com vocês alguns assuntos diferentes aqui nos vídeos que vão sair. Bom, então vamos falar da minha demissão, né? Primeiro, vamos falar sobre a parte ruim. O que está sendo ruim? Primeira coisa, com certeza aí, é o dinheiro, né? Eu fiquei pobre, essa é a verdade, porque antes eu ganhava o meu salário de R$18 mil por mês, né? Eu estava numa posição muito confortável, eu vivia sozinho, pagava toda... Porra, pobre não vai pro Canadá não, Yuji. Yuji. Minhas contas, obviamente, mas o salário de 18 mil para mim, né, que vivia num apartamento pequeno, tranquilamente pagava todas as minhas contas, era muito confortável e muito bom, mas agora eu tô ganhando muito menos, essa é a verdade. Mas qual é o meu planejamento financeiro, né? Bom, eu juntei dinheiro por muitos anos na minha vida, desde que eu comecei a trabalhar, então eu tenho uma pequena reserva que eu tô usando agora para me sustentar enquanto eu tô sem nenhum emprego ou enquanto eu não tô conseguindo gerar o dinheiro que eu preciso gerar. E principalmente agora, nos primeiros meses, eu só tô fazendo dinheiro com o YouTube, então que está sendo a minha principal fonte de renda. Mas qual que é o cenário aqui? Eu vou contar a verdade para vocês. No momento que eu me demiti, foi até bem engraçado, porque eu cheguei já a fazer com o YouTube alguns R$1.000 assim por mês, só que esses últimos meses eu tava postando menos e no último mês eu fiz cerca de R$600 com o YouTube. E foi isso assim, né? Eu tava vendo a minha conta lá do banco, eu tava vendo o meu salário de R$18 mil, as contas que eu preciso pagar todo mês. Eu olhei pra minha renda do YouTube, R$600 no último mês, e eu pensei, acho que dá, né? Vou pro Canadá. O cara falou assim, pô, o cara tem uma reserva de emergência e foi pro Canadá. Longe de mim querer ser fiscal do dinheiro alheio, tá ligado? Mas, tomara que isso seja bait, eu tô torcendo pra isso ser bait, mano. O cara, porra, primeiro ele falou que tinha uma reserva de emergência, tava suave. Depois ele saiu do emprego, então perdeu os R$18 mil de salário. Que era CLT, no final dava uns 10. 8 mil ficava pro Lula. Aí, ele viu que o YouTube dele caiu de R$1.000 pra R$600. Qual a primeira decisão que você toma quando você tá nesse cenário? Vou pro Canadá. Ele foi pro Canadá. Vou me demitir, dá pra me sustentar. Então isso aí foi bem engraçado, mas não é isso, né? Toda a questão. Tem todo o dinheiro que eu tenho guardado, tem todos os meus projetos aí pela frente, as minhas fontes de renda que eu quero construir, então é muito mais complexo do que isso. Mas falando sobre o que está sendo ruim, é justamente isso que eu tô me sentindo sem dinheiro, né? E é uma sensação muito ruim, né? Você passar de uma posição que você tinha dinheiro sobrando para uma posição agora que o dinheiro que entra é menos do que quanto você gasta. Então eu percebi que dá um desespero mesmo, né? E que o dinheiro, ele traz paz. Então por isso que o dinheiro é tão importante, né? É impossível você negar a importância do dinheiro, porque realmente ele traz essa tranquilidade para nossa vida, essa capacidade da gente pensar, de trabalhar, de fazer as outras coisas, de continuar progredindo, porque se a gente for ficar se preocupando dia a dia com a conta que a gente vai pagar para sobreviver, é muito difícil a gente evoluir, né? E aí esse é um privilégio que poucas pessoas têm. Então nesse canal aqui eu tento ser bem realista, porque não dá para eu chegar aqui e dizer que o dinheiro não importa e que eu larguei o meu emprego porque eu quero viver do meu sonho e que se dane o dinheiro. Então acho que sim, o dinheiro é muito importante e essa
experiência tá me fazendo perceber o quanto o dinheiro traz paz pra nossa vida, né? E agora a próxima parte que tá sendo, né, ruim, é que eu tô trabalhando muito mais. Então antes, quando eu era CLT, eu trabalhava lá dentro do meu horário, às vezes fazia hora extra, várias vezes na verdade, mas agora eu tô fazendo mais ainda, porque as minhas horas extras estão infinitas. Mas é bem diferente como era quando eu era CLT e como é agora que eu tô tendo meus próprios negócios. Então antes eu tinha que trabalhar mais porque a empresa precisava, mas não porque eu queria. E quando eu estava trabalhando, eu não tinha uma sensação de progresso, eu não tinha uma sensação de que o que eu estava fazendo ia ser recompensado para mim diretamente e proporcionalmente. Mas isso, no caso, agora é muito bom, que eu tô tendo as minhas próprias coisas, trabalhando de forma autônoma. Eu trabalhar e sentir que meu esforço está sendo recompensado diretamente, que a cada segundo que eu tô trabalhando, eu tô ganhando mais dinheiro, e não só isso, principalmente gerando mais valor para minha imagem, gerando mais valor para o meu conhecimento, gerando mais valor para os meus negócios. Tudo isso é reconfortante para mim e muito motivador, principalmente. Faz eu querer cada vez mais trabalhar mais. E é por isso que eu tô trabalhando muito. Cara, na moral, se eu fosse jovem, na moral, eu jovem da idade dele, com nada a perder, sabe o que eu faria? Eu largaria o emprego. Caralho, eu queria muito viver no limite. Eu largaria o emprego de programador, faria assim, ó. Larguei o emprego de programador porque isso, isso e isso. No outro mês, cara, no outro mês, o próximo vídeo que eu lançaria, cara, seria assim: comprei um Kwid, ou comprei um Peugeot, ou uma Areia. Comprei o Kwid com a minha rescisão. Era o próximo vídeo. Fazendo um review do Kwid, pá, se liga só no meu Kwid, isso e aquilo. Terceiro mês, virei Uber. Caralho, mano. Aí começava o cara chegar no terceiro mês e mostrando quanto que ele ganhou de Uber. E com esse mesmo discurso, porra, agora eu tô trabalhando mais, mas eu trabalho pra mim. Eu não tenho que fazer daily mais e tal. Porra, começava a fazer live, cara, IRL, de Uber, de dev a Uber. Porra, fazendo pra caralho esse conteúdo. Maluco, seu canal ia estourar. Seu canal ia estourar. Mas, pô, a galera não se coloca, mano. Tem umas ideias assim, mano, Illuminati, tá ligado? Pique tranquilão mesmo, colocar a vida mesmo a jogo. Vão meter a vida a jogo. Não porque eu preciso, é também muito porque eu preciso, porque eu ainda tô fazendo menos dinheiro do que eu preciso pra sobreviver, mas principalmente porque eu quero, porque eu sinto que tudo isso tá agregando valor pra mim. Então agora eu tô nessa rotina aí maluca, né, de trabalhar todo dia, trabalhar de sábado, trabalhar de domingo, às vezes menos, às vezes mais, só que num ritmo bem mais acelerado. Mas na verdade, no final das contas, acaba virando uma parte boa e muito boa pra mim, o que me deixa muito feliz e muito motivado. Como deu pra perceber, agora eu já tô transicionando pra parte boa de toda essa experiência. Uma coisa que eu percebi é que quando a gente se expõe, quando a gente toma mais cisco, as oportunidades aparecem pra gente. Como que eu percebi isso? Bom, depois que eu postei o meu vídeo anunciando que eu me demiti, que eu tô vendo novas oportunidades, eu comecei a receber bastante mensagens de oportunidades de trabalho. Então, alguns freelances, algumas parcerias em empresas, e tanto com pessoas aleatórias da internet, quanto com conhecidos meus, com contatos, pessoas que eu já conheço do meu network, da minha rede de amigos. Isso tá sendo muito legal, tá fazendo eu enxergar como existe muitas formas de você conseguir fazer dinheiro, você conseguir se sustentar e você conseguir contribuir de formas que eu não conhecia. E aí agora tudo isso se traduziu nesse momento atual. Eu tenho cerca de 4 reuniões marcadas, além de vários e-mails aí de pessoas me oferecendo alguns trabalhos, mas que eu não tô conseguindo responder todos ou atender todos porque às vezes não fazem sentido. Mas é isso, acho que principalmente vão ser experiências novas que vão ser muito ricas e me fazer aprender muitas coisas diferentes. É bom, é bom. É outra realidade, tá, rapaziada? É outra realidade. Nós vamos acompanhar, nós estamos aqui pra isso, Yudi, na moral. Que eu nunca iria trabalhar sendo CLT e sendo um programador para uma empresa gigante como eu era antes. Mas agora o principal ponto positivo que eu tô sentindo em tudo isso, com certeza, é a liberdade. No sentido de poder trabalhar quando eu quiser e de onde eu quiser. Apesar de que eu tô trabalhando o tempo todo e de todo lugar. Esse é o resultado. Mas isso é muito legal, cara, porque simplesmente é o que eu quero, sabe? E esse discurso aqui tá até meio engraçado, né? Parece que eu vou querer te vender alguma coisa, te vender algum curso agora. Não é nada disso, eu não quero vender nada. Pode continuar assistindo esse vídeo tranquilamente, que eu só tô conversando com você. Então, um dos sonhos que eu tinha e ainda tenho é poder trabalhar de qualquer lugar, né? Então, por exemplo, agora eu tô trabalhando aqui do Canadá e tá sendo muito legal. Antes eu fiz isso, né, em fevereiro, mas eu tava trabalhando para outra empresa e eu não podia ir para qualquer país também. Agora eu posso ir para qualquer país porque eu tô trabalhando de forma autônoma, sem seguir nenhuma regra de nenhuma empresa. Isso é muito legal, cara. Sem contar que antes eu tinha um limite de dias para fazer isso, né? Por exemplo, de férias. Eu só podia tirar férias 30 dias por ano e agora eu posso controlar em que momento, quando, quanto tempo eu posso ficar sem trabalhar, né? Então antes eu tinha muito dinheiro para poder viajar para qualquer lugar que eu queria, mas eu não tinha o tempo e a liberdade. Agora eu tenho a liberdade, tenho o tempo e ainda não tenho dinheiro para viajar tanto quanto eu podia antes, mas um pouco pelo menos eu consigo. E com o tempo eu vou crescendo o dinheiro aí, né, para conseguir viajar mais, mas a parte mais difícil, né, que é a liberdade, que é o tempo, eu já tenho agora. E antes eu nunca ia ter a liberdade que eu tenho com essa nova forma de trabalho autônomo. Então na minha cabeça é mais ou menos isso.
isso, né? Eu garanti a parte aí que precisa ser garantida no começo, na minha escolha mesmo, porque sendo CLT eu nunca ia conseguir. Se nada der certo, vende o Mac, mano. Porra, aí. Se nada der certo, vende o Mac. Conseguir a outra parte, que é o dinheiro. É muito engraçado, né? Porque 8 meses atrás, em fevereiro, eu tava aqui nesse exato mesmo lugar, gravando um vídeo falando que eu desisti de procurar emprego pro exterior. E olha que irônico. E olha quanta coisa acontece em tão pouco tempo, né? E desses 8 meses pra cá, então, eu consegui achar o emprego, né? Então, na verdade, eu tinha desistido, aí eu continuei procurando. Aí eu consegui achar um emprego pro exterior. Entrei, comecei a trabalhar. Não foi o que eu queria, não gostei, saí e agora eu tô empreendendo e fazendo outras coisas. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter essa possibilidade de experienciar as coisas diferentes da vida. Eu tenho muito essa vontade de tentar tudo o que eu quero enquanto eu puder. E aí, né? A questão é você ir tentando, errando e ajustando cada passo de cada vez. E aí, isso me lembra um livro que eu li recentemente, chamado Siddhartha, que eu gosto muito de uma frase que diz que o conhecimento ele pode ser ensinado, mas a sabedoria só vem através da vivência individual. Então, por isso que é tão importante a gente experimentar as coisas, porque é só quando nós mesmos sentimos que aí a gente vai aprender, né? E eu acho que às vezes a gente foca muito no dia a dia, na operação lá, e não para pensar o que a gente está fazendo, para que direção a gente está indo. E aí uma coisa que eu li, que eu gosto de pensar às vezes também, é que a gente tem 3 modos de operação. E aí é uma metáfora de um avião, né? Então esses 3 modos de operação que a gente tem, o primeiro é o modo piloto, o segundo é o modo avião e o terceiro é o modo engenheiro. E aí essa ideia diz que a gente fica 10% o passageiro, nós somos passageiros. do tempo no primeiro modo, que é o piloto, que é quando a gente está pensando sobre a vida, sobre qual direção a gente vai seguir, né? Então é isso que eu digo que é tão importante a gente lembrar de fazer de vez em quando, a gente dedicar um tempo, reservar um tempo para fazer isso, porque senão a gente esquece de pensar para qual direção a gente está indo. A gente só fica no outro modo, que é o segundo, que é o modo de avião, que é 80% do tempo que a gente diz que tem que ficar nesse modo, né? É o modo lá de operar e só seguir reto. Você é uma máquina, né? Você é um avião que só segue reto voando em direção ao caminho correto. E aí os outros 10% do tempo, somando aí no total então 100%, seria o modo engenheiro, que é quando a gente está lá operando o avião e fazendo os ajustes pequenos e necessários para que ele continue voando, continue operando. Então isso tudo aí é uma metáfora para nossa vida, né? E para a forma que a gente tem que pensar e se planejar para o que a gente vai estar fazendo. Realmente, às vezes a gente fica muito no modo avião e esquece um pouco do modo piloto, que é muito importante também. Então é isso, né? Tem 2 frases que eu gosto, que falam que quando a gente segue o coração, já deu certo. E que a direção é mais importante do que a velocidade. Mas eu também sou uma pessoa muito realista e muito racional. Então eu acho legal essas frases, mas primeiro, a minha opinião é que você tenha conhecimento, tenha uma base, tenha suas conquistas. Depois você pensa no que você quer fazer. Então, mais do que sair fazendo as coisas e achar que é só você tomar risco e sair trabalhando que vai dar tudo certo, mais importante que isso é você cultivar o seu conhecimento, a sua bagagem e as suas conquistas. Porque, cara, tem aquela guerra, né, que fala, é importante fazer faculdade? Eu digo que sim, com certeza é muito importante fazer faculdade. Faça faculdade, faça mestrado, e aí quando você se sentir competente, quando você se sentir confiante, aí você arrisca, aí você dá seus pulos e cria suas coisas novas. Agora, se sem faculdade você já é competente, você já tem as habilidades, você já é muito bom, aí não precisa. Então é isso, primeiro você foca em ter o seu valor individual, foca em ter sua estabilidade financeira, estabilidade mental, em ter confiança na sua capacidade. Depois você pode seguir o seu coração. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Fala dele, cara. E o de Ganeco, mano, porra. Nosso Pablo Marçal do React. Tamo junto, Yudi, a gente quer acompanhar, cara. Você me permite? Você me permite acompanhar a sua vida? Porque nós somos pitaqueiros, tá ligado? Você não conhece o canal dele, se inscreve lá, cara. Porra, a gente zoa ele, mas é muito gente boa, cara. Yudi Ganeco, se você tá vendo pelo corte, provavelmente o vídeo original vai estar na descrição do canal, na descrição do vídeo. Então, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação. Isso aqui é um boteco de tecnologia. Live de segunda a quinta, 10 horas da manhã.